né? Doutora, agora vamos voltar no assunto em relação às pessoas que vêm para cá como turista. Esse processo de legalização aqui. São duas perguntas em uma só. A primeira, como está hoje a questão da aprovação de uma manifestação de interesse? E a segunda, o que essa pessoa tem que se privar no primeiro momento por não ter a documentação antes dela ser aprovada? Ok. Vamos começar pela última pergunta, que é quais são as privações que a pessoa tem que ter noção que vai ter que ter. A partir do momento que se dá a entrada de uma manifestação de interesse em Portugal, ou seja, que se manifesta a vontade. Uma manifestação de interesse é a manifestação de uma vontade de permanecer em território português ao CEF. É alguém dizer: eu decidi ficar em Portugal, eu quero trabalhar em Portugal e, portanto, eu quero me estabelecer cá, em Portugal. E, portanto, com esta manifestação de interesse, a pessoa tem que entender que não vai poder sair de território português durante o período de tempo que dá a entrada, até que tenha o título de residência na sua mão. Muitas vezes somos procurados por brasileiros, por outras nacionalidades, mas neste caso por cidadãos brasileiros, a dizer: por favor, doutora, arranje-me uma solução, eu quero ir ao Brasil visitar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, ou então eu quero ir trabalhar para a Bélgica, para a Suíça, para a França, porque o ordenado lá é 10 vezes maior. Não podem ir. Não podem continuar a achar que vão fazer uma manifestação de interesse cá e que podem sair para irem para outro sítio, para outro país. Desde o momento em que dão entrada da manifestação de interesse até que o título de residência é emitido, não podem sair do território português. Nós não aconselhamos, porque aquilo que eu até estou a dizer não é bem verdade, que é: podem sair, podem nunca mais conseguir voltar. Nunca mais, dentro de um espaço de período de tempo. Não irão conseguir voltar. Podem arranjar problemas, podem ficar retidos noutro país, podem ser deportados, podem depois ficar privados de entrar em Portugal por 1 ano, 2, 3... E, portanto, não acho que seja viável correrem esse risco. Essa é uma das privações. Deixa eu só fazer um pontuar em cima do que você falou. Eu tenho uma história que eu já fiz um vídeo sobre isso. Um brasileiro, residente aqui em Portugal, deu entrada em sua manifestação de interesse. Veio a pandemia e ele porque queria ir ao Brasil, ou tinha que ir ao Brasil, algo desse tipo. O que ele fez? Estava proibido a saída dos voos aqui de Portugal, ficou proibido qualquer, legalizado ou sem legalizar, ficou proibido a saída, ligação Brasil-Portugal. Isso. O que essa pessoa fez? Saiu daqui, foi para um outro país da União Europeia, eu não me lembro qual foi o país. Quando ele foi para esse país, para pegar um voo para o Brasil, agarraram ele. Ele apresentou a manifestação de interesse. Ele falou: meu amigo, esse documento é válido lá, aqui não. Você está fazendo imigração ilegal. Foi detido, pagou uma multa, se não me engano, de 3 mil euros e está proibido de retornar para a União Europeia durante 3 anos. Pronto, era mais ou menos esse o risco que eu estava a dizer que se deve evitar. E, portanto, a privação que têm para não correr esse risco é não saírem do território português desde o momento que dão entrada do pedido de título de residência, ou seja, dão entrada da manifestação de interesse, até ao final, até que é emitido o título de residência. É uma das privações que têm que ter. Depois, uma das preocupações que também têm que ter e que devem ter é que têm que estar cá e produzir para o país. Portanto, têm que trabalhar. Têm que ter rendimentos, porque se forem ao CEF no dia do agendamento e não conseguirem comprovar que estiveram rendimentos durante este período de tempo, muito provavelmente o título de residência vai ser indeferido, vai ser negado. Portanto, essa é uma das preocupações que todos têm que ter. Se estão cá, têm que produzir para o país, têm que ter rendimentos em Portugal. Não adianta estar em home office nos Estados Unidos da América
num escritório que lhes paga bastante dinheiro, se depois não conseguem ter rendimentos cá em Portugal, porque senão no CEF vão-lhes perguntar, então, mas afinal o que é que estão aqui a fazer? É necessário existir rendimentos em Portugal comprovados. Depois, qual é que era a primeira questão? O tempo hoje que uma pessoa que entra para tentar se legalizar aqui, o transtorno que está, o tempo que está levando para se legalizar. Sem contar com o tempo de preparar toda a documentação para dar entrada da manifestação de interesse, e esse também é tempo que gasta, porque quando chegam cá têm que tirar o número de contribuinte, o número da Segurança Social, um contrato de trabalho ou abrir atividade, um atestado da Junta de Freguesia, todos esses documentos vai demorar algum tempo a tirar, mas sem contar com esse período de tempo, que geralmente, se forem bem assessorados, não é nada significativo, neste momento as manifestações de interesse estão a demorar, eu não queria dizer quase 2 anos, mas é quase 2 anos. Ou seja, a pessoa fica presa, entre aspas, 2 anos, 2 anos em Portugal. Se ele precisar sair, ele não é impedido de sair, ele simplesmente pode ser impedido de retornar. E aí vai tudo por água abaixo, se ele demorou já 1 ano, perdeu tudo ali, um abraço, não é isso? É isso mesmo, eu posso dizer que já sou ainda do tempo em que demorava mais ou menos 8, 9, 10, 1 ano, depois passou para 1 ano e 2 meses, depois já andava a dizer aos clientes 1 ano e meio, e agora já não arrisco e digo quase, conto mais ou menos com 2 anos. Deixa eu entrar nesse assunto também, que tem um ponto importante que tem a ver com a pergunta que o amigo fez sobre a questão da assessoria, da importância de uma assessoria. Até nesses casos, é importante ter uma assessoria. Para vocês tomarem conhecimento, eu conheço inúmeras pessoas que fizeram por si só a entrada na manifestação de interesse e, no final, ela não foi aprovada por preenchimento errado. E às vezes acontecem coisas engraçadas. Eu posso lhe dar o exemplo do que me aconteceu hoje. Hoje ligaram-me de um gabinete de contabilidade a dizer que tinham feito uma manifestação de interesse a um trabalhador. E eu disse, ok, tudo bem, e então, o que é que se passa? É que eu não consigo aceder à manifestação de interesse do trabalhador. E eu, pois, mas olha, é assim que se faz, e expliquei. O que é que aconteceu? Muitas vezes não se dá a seriedade necessária a estes processos quando não são feitos por profissionais que sabem qual é a seriedade destas situações. O gabinete de contabilidade não guardou a palavra passe, não guardou o e-mail, não sabe como é que vai aceder à manifestação de interesse. A manifestação de interesse foi feita há cerca de 1 ano, muito provavelmente já está apta a ser aceite e a pessoa até estar apta a ir a uma entrevista. E neste momento a pessoa é como se não tivesse nada, porque não sabem dos dados de acesso ao portal. Isto é muito grave. Mas só se toma consciência destas situações quando se percebe a seriedade que é fazer uma manifestação de interesse para alguém. Não basta fazer uma manifestação de interesse para dar o número, porque o número até é emitido antes dela ser submetida. Muitas vezes nem se submete. Quantas vezes chegam aqui clientes a achar que têm manifestações de interesse e não têm, ela não foi submetida. Aquilo que parece muito fácil, porque é apenas um formulário, porque é apenas uma plataforma na internet e porque qualquer pessoa diz que faz, muitas vezes não é assim. Eu tenho muitas situações de pessoas que me perguntam qual é o preço para fazer uma manifestação de interesse. E eu digo qual é o valor de escritório. E as pessoas dizem-me, o quê? Mas nós temos que... Eu, vá fazer. Este é o valor da seriedade do serviço, que é fazer a manifestação de interesse. É o peso do serviço que importa, é a seriedade com que se faz este processo.
E é isso, porque os documentos têm que ser aqueles e não podem ser outros. O formulário tem que ser preenchido daquela maneira e não pode ser outro. E tem que existir um peso e uma responsabilidade quando se está a fazer aquele processo, porque aquele processo é que vai ditar o futuro daquela pessoa em Portugal. É aquele processo, não é mais nenhum. E muitas vezes o que acontece é, depois querem reformular a manifestação de interesse. E aquilo que aparece é impossível duplicar ou tentativa de duplicação de manifestação de interesse. E não vão conseguir refazê-la. E só se tiverem os dados de acesso para cancelar e voltar a fazer é que vão... Tudo de novo. Tudo, porque senão, com o número de contribuinte que têm, o NIF, a manifestação de interesse nunca mais conseguem fazer outra. A menos que façam um agendamento no CEF, que vão lá explicar o que é que aconteceu, mas a trabalheira, o trabalho que isso vai dar, vão ter que contratar um advogado para ir fazer isso, porque nem sabem que isso dá para fazer. Não conseguem agendamento para lá ir. Já falou aí que dá, ó. Não. Não, a pessoa não sabia, agora já sabe porque já falou. Sim, mas para conseguirem um agendamento no CEF, para irem lá, enquanto advogada, eu vou ao CEF e consigo rapidamente ir aos serviços jurídicos e tentar... Doutora, eu te liguei ontem para falar o que sobre o meu pai? Você lembra? Que o seu pai entrou em pânico e não conseguia fazer qualquer coisa. Ligar para meu pai não consegue, meu pai não está conseguindo renovar a autorização de residência dele. A autorização de residência do meu pai, para quem não sabe, tinha um outro modelo, quando ele chegou era um papelzinho. É isso. E ele não está conseguindo agendar. A residência dele vai vencer e ele não consegue. Agora ele mandou já vários e-mails para lá, mas até agora não foi respondido e ele está aguardando essa. Então as pessoas às vezes acham que é simples, mas eu vou te falar o porquê, doutora. Porque assim, ó, eu tenho um ditado que eu costumo falar que notícia triste ninguém conta. História triste ninguém conta. Você nas redes sociais, você só vai encontrar aquela pessoa que entrou como turista, você só vai encontrar aquela pessoa que se legalizou em Portugal, aquela pessoa que conseguiu... Você não vai ver um vídeo de um influenciador, fui impedido de entrar em Portugal. Perdi 2 anos da minha manifestação de interesse. Fui burlado por um patrão que não pagou meu ordenado porque eu não era legal. Isso você não vai ver. Isso você não vai ver. E acontece e muito.